Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiana Godoy, vou administrar essa aulinha agora da LASEX, né, a Liga Acadêmica de Saúde Reprodutiva e Sexual, primeira aula da Liga após a paralisação, né, devido à pandemia do Covid 2019, e aí agora com a volta às aulas da UFO, nós voltamos às atividades remotamente. Bom, o tema da aula de hoje vai ser o acompanhamento ginecológico do homem trans. Tá? Eu sou graduanda da Escola de Medicina da UFRA, estou no 8º período, sou coordenadora administrativa da LASEX e uma das fundadoras também da Liga. E o meu e-mail de contato aqui, tá bom? Bom, uma das coisas que a gente preconiza na Liga é o lugar seguro. Ou seja, o que seria esse lugar seguro? É o lugar que a gente está apto para aprender, ou seja, é um lugar livre de julgamentos, de preconceitos, em que todos estão numa horizontal de conhecimentos, certo? Então, peço aqui também, se eu falar alguma coisa incorreta, que vocês venham me corrijam, por favor, porque estou aqui também para aprender com vocês, tá bom? Bom, um sumário, né, do que a gente vai falar um pouquinho da anatomia, da saúde do homem trans como um todo, né, um pouquinho de cada coisa, hormonoterapia, dispositivo, saúde mental, mas com foco na ginecologia. Bom, esse slide eu coloquei para demonstrar alguns conceitos, né, eu joguei a palavra trans no Google e aí apareceram esses conceitos. Esse slide tem a função, né, de então levar a gente a essa reflexão de o que a gente encontra na internet, tá? Essa pesquisa eu fiz em 2020 e apareceram coisas do tipo, como aqui a gente pode ver, aquele que revela transexualismo. A gente sabe que isso, essa palavra a gente não usa mais, né? Esse final ismo denota doença, né? Patológico, transtorno, e a gente sabe que já saiu da lista de doença há muito tempo. Então, está totalmente desatualizado. Outras definições falam, né, de negação, de prefixo que indica além e através de. Mas a gente, esse slide seria para refletir mesmo sobre o que a gente encontra na internet, né, e esses conceitos desatualizados. Bom, transgênero é aquela pessoa que não se reconhece no gênero designado ao nascimento. Identidade de gênero refere-se ao gênero de uma pessoa que se vê, se sente, se auto-identifica, pertencer socialmente. É homem, mulher ou não binário. Eu vou embasar muito nesse Diário Oficial da União, tá bom? Que foi atualizado, né, em janeiro de 2020. Bom, a saúde do homem trans perpassa por vários, né, aspectos, e aqui a gente vai focar um pouco mais na ginecologia, tá bom? Bom, o que é o PTS? O PTS é o PTS lá do RU, nosso querido restaurante universitário, né? Não. O PTS é o Projeto Terapêutico Singular, que significa, né, tirado do Diário Oficial da União. É um conjunto de propostas, condutas terapêuticas articuladas, resultado da discussão coletiva da equipe multiprofissional e interdisciplinar, a partir da singularidade dos sujeitos assistidos. Ou seja, é a atenção em saúde integral. Resumindo, é aquela atenção em que o paciente participa ativamente do seu acompanhamento e a gente, de novo, está numa horizontal, ou seja, aquela ideia de médico ser autoritário, superior ao paciente, né, a visão antiga, a gente não utiliza mais. E sempre uma equipe multiprofissional, tá bom? Bom, segundo essa resolução, então, a atenção integral à saúde do transgênero deve contemplar todas as suas necessidades, garantindo acesso, sem qualquer tipo de discriminação, às atenções básicas, especializada e de urgência e emergência. Hormonoterapia a gente pode começar a partir de 16 anos. Em crianças e adolescentes, só poderá ser iniciada a partir do estágio puberal Tanner 2, que eu vou explicar no próximo slide. Deve seguir o PTS, né, e a identidade de gênero. Há estudos que já mostram que a partir dos 4 anos de idade o paciente já dá sinais, tá bom? Bom, a escala de Tanner seria essa escala de 1 a 5, e aí o 1 seria o pré-pubre, e depois do 1 seria o adolescente ou pubre. Denota, né, o desenvolvimento dos pelos, das mamas, enfim. Em cada estágio, né,
é um desenvolvimento diferente. Aqui, por exemplo, sem pelos, aqui poucos pelos e pelos macios, né, e assim por diante. Aqui a gente vê também, né, lá, crescimento da mama. Bom, diagnóstico de incongruência de gênero só pode ser definido mediante acompanhamento ao longo de toda a infância, né? Após avaliação psiquiátrica, serão contraindicados a hormonoterapia, cirurgia nas seguintes condições: transtornos globais do desenvolvimento grave, né? Transtornos de personalidade, retardo mental ou transtornos psicóticos graves. Cabe ao médico psiquiatra, junto à equipe multiprofissional, sempre lembrando da equipe multiprofissional, né? Porque um médico sozinho não faz nada. Avaliar periódica e sequencialmente a evolução do indivíduo, mesmo após o encaminhamento para a cirurgia de afirmação de gênero e sua realização, pelo período mínimo de 1 ano. Bom, um pouquinho da anatomia, né, genital externa, a gente tem o monte púbico, o clitóris, o meato uretrial, o ósseo vaginal, ósseo significa entrada, né, de canal ou órgão oco, e aqui o ímen é aquela membrana que reveste ali o ósseo. O vestíbulo mais posterior e o períneo entre a vagina e o ânus. Aqui a gente tem as glândulas vestibulares, que são glândulas importantes, né, o de Bartholin, importante, né, na clínica, que vai aparecer como a bartolinite, né, que é um processo bem doloroso, né, e essas glândulas estão mais ali internas, né, do canal ali vaginal. Bom, aqui a gente tem o prepúcio do clitóris, né, toda essa região que envolve o clitóris, né, tem a glande do clitóris, né, o frênulo do clitóris, então é como se fosse um mini pênis mesmo, né, tem ali em volta dele, do corpo, tem até um corpo cavernoso, igual ao do pênis. Então, é bem parecido, né? Comissura anterior, né, dos lábios, comissura que significa encontro de estruturas, né? Aqui é o encontro dos grandes lábios, por exemplo, e aqui tem a posterior também, né? A gente tem a RAF do períneo, que a RAF significa linha de união, né? Que é entre a vagina e o ânus, na região de períneo. Então, algumas estruturas para a gente relembrar a anatomia, né? Aqui alguns ligamentos, né, que os professores gostam que a gente saiba, por exemplo, o ligamento próprio do ovário, que liga o ovário ao útero, né, o ligamento largo, que mais? O ligamento suspensor do ovário, então todos eles muito importantes, né, para a sustentação e união dessas estruturas. E aqui a escavação reto-uterina, que é do fundo do saco de Douglas, também muito importante, né, em traumas, em patologias que pode acumular abscesso, sangue, né? A gente tem que ficar de olho. E a tuba uterina, que tem, né, que as suas 4 partes, que é o istmo, a ampola, o infundíbulo e as fímbrias, né? Então, vale a pena relembrar aí. Corpo do útero, o colo do útero, que vai ser bem importante na hora do exame físico, né? E esse slide só para relembrar dos músculos, dos ligamentos, que são muito importantes para a sustentação de todo esse assoalho pélvico, né? De toda a pelve ali, impedindo o prolapso, né? De órgãos, que o útero caia, por exemplo, né? Entre aspas, e aí aqui a gente tem muitos músculos importantes, como esfíncteres, né, relacionados à incontinência fecal, por exemplo, músculos que vão contrair na hora do parto, na hora do sexo, enfim, estruturas importantíssimas. E aqui, por exemplo, a gente tem que lembrar de toda a irrigação arterial, venosa, principalmente dos linfonodos, né, na hora do exame físico das mamas, porque tem comunicação, né, de uma mama direita com a esquerda, por exemplo, então se você tem uma patologia de um lado, pode ser que vá para o outro, né, por causa dessa comunicação. Então, vale a pena a gente relembrar. Um pouquinho da anatomia das mamas, né, ducto e seio lactíferos, ligamentos, suspensores, aqui, alguns lóbulos da glândula mamária, né, e aqui a anatomia externa. É muito interessante, porque aí tem a areola, que é toda essa região mais enegrecida ao redor do mamilo, e esses pequenos, né, pontinhos seriam as glândulas de Montgomery. Quando elas estão espessadas, que é comum na amamentação, elas viram os tubérculos de Morgan, que a gente fala, né? E aí, qual que seria a função? Essas glândulas são glândulas sebáceas, né, secretam sebo, que tem a função de hidratar a pele aqui local, é bactericida também, e alguns estudos até sugerem que ela solte substâncias voláteis, certo?
que vai servir de estímulo olfativo mesmo, né, para o bebê, para aumentar o apetite. Então, é bem interessante, né? Bom, um pouquinho agora sobre a hormonioterapia do homem trans. Então, quando a gente fala de hormonioterapia, aqui a gente está falando de uso de testosterona. E eu vou falar um pouquinho, assim, dos efeitos desse hormônio a longo prazo no corpo humano, tá? Reduz a lubrificação da vagina, é comum, e aí isso a gente pode ter uma dispareunia, que é a dor durante o sexo, né? Lembrando, sexo vaginal, penetrativo e receptivo, né? E aí que a gente pode fazer é utilizar creme de estrógeno tópico. Redistribuição de gordura corporal, porque a testosterona ela aumenta a gordura no abdômen, então aquela gordurinha ali na barriga que a gente apalpa, a gente já é sabido que quanto maior essa gordurinha, maior seu risco cardiovascular, né? Atrofia do tecido mamário, e fertilidade pode estar reduzida. O ciclo menstrual ele é interrompido dentro de alguns meses, normalmente 6 meses, depois de 6 meses já cessa completamente, tá? E com a utilização da testosterona, o que acontece? Pode ser que o paciente comece a fazer hormonoterapia e vai. O primeiro mês não menstrua, o segundo mês também continua não menstruando, né, achando uma maravilha. Aí acontece que, por exemplo, no terceiro mês menstrua. Então, quando acontecer isso, o paciente tem que voltar no médico e ver o que aconteceu. Às vezes, a dosagem da testosterona a gente vai ter que aumentar. Ou às vezes a gente vai ter que associar a testosterona com uma progesterona, mudar a droga, entendeu? Então, às vezes a gente vai ter que fazer essa mudança. E é importante aqui, então, a gente sempre orientar, explicar isso para o paciente. Porque alguns têm sérios transtornos, né, incômodos com a menstruação e não querem de jeito nenhum menstruar. Então, a gente tem que deixar isso muito bem explicado, porque quando, por exemplo, o homem menstrua, ele pode ter até uma crise de ansiedade forte e causar N transtornos. Então, para tentar evitar isso, é importante que a gente sempre deixe muito bem explicado, né, essas possibilidades. A gente tem dois efeitos que são mais irreversíveis. Por exemplo, o engrossamento da voz e o aumento do clitóris. A gente vai ver que o clitóris aumenta bastante, pode aumentar de 4 a 5 centímetros. Aí no exame físico, o paciente chega, não é para você assustar, que só pelo uso da testosterona já é normal aumentar. Então, esses serão efeitos mais irreversíveis, mais difíceis de reverter, caso cesse o uso de testosterona, né? Aqui algum exemplo, né, do efeito da testosterona na face, com a barba, né? Ela aumenta esses pelos, e o que pode ser usado para tentar aumentar ainda mais, né, em caso que esteja crescendo pouco, é o minoxidil tópico. Bom, esse slide é para a gente lembrar, então, dos efeitos que a testosterona vai causar, muitos eu já falei aqui, e o tempo máximo, né, de efeito que ele vai aparecer. Por exemplo, uma pele mais oleosa, mais acne, né, própria de testosterona. Então, aqui está o tempo, crescimento, né, da barba. Então, calvície, vai tender mais a calvície. Sensação de menstruação, aumento do clitóris, atrofia vaginal e o desenvolvimento, né, da voz. E aqui a gente vê que é de 3 a 5 anos, 2 a 5 anos. Então, se for comparar esse tempo com a hormonoterapia da mulher trans, ele é um pouquinho mais longo, sabe? Ele é um pouquinho mais longo. Então, por que que é mais demorado, assim, entre aspas, né? Por que seria mais demorado? Por causa dessa via metabólica. Como assim? Tudo começa no colesterol, né? O colesterol vai virar a progesterona, depois a androstenediona, né? As enzimas os nomes das enzimas estão aqui em cima da seta. E aí a androstenediona vira testosterona, né? Vira entre aspas. E a testosterona pode virar, então, a dihidrotestosterona ou a estradiol. Então, é exatamente aqui que a parte da testosterona que a gente dá para o paciente está virando estradiol, entendeu? Então, é como se tivesse, assim, um atraso por causa disso. Bom, aqui alguns exemplos, né, de transições, o efeito da testosterona no organismo, né? Bom,
Algumas contraindicações absolutas à terapia com testosterona seria gravidez, aleitamento, câncer ativo sensível andrógeno, né, doença cardiovascular isquêmica instável, câncer endometrial, psicose mal controlada, condições psiquiátricas e hipersensibilidade a um dos componentes da formulação. Algumas precauções que a gente tem que tomar é se o paciente apresentar epilepsia andrógeno sensível, aí a gente tem que caminhar para o neuro, né? E a policitemia a gente teria que caminhar também para um hemato. Bom, acompanhamento, o laboratório do paciente, como que a gente pode pedir? Uma dosagem de testosterona total, hematócrito, hemograma, função renal, enzimas hepáticas, porque está tudo sendo metabolizado no fígado, né? Glicemia de jejum e perfil lipídico. E aqui o tempo de cada um, né? Você vê que tem ali 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, e aí a testosterona está em todos, né? Sempre a gente dosando a testosterona. Bom, então a gente vai para o acompanhamento ginecológico em si. Bom, homem menstrua, homem vai no ginecologista, então a resposta é sim, né? A gente tem até esses absorventes hoje, desenvolvidos para homens trans, né? Que ele já tem toda uma moldagem diferente, alguns já vêm acoplados com uma cueca, então a gente tem assim esse absorvente masculino já. E esse print aqui eu fiz questão de colocar, que foi de ontem, né, 18 de junho de 2020, às 15 horas, em que eu estava acompanhando, né, o stories do Tarso, que eu gosto muito de acompanhar o Instagram dele, e aí ele fez uma postagem esses dias, né, ele filmou a ginecologista dele, colocando um implante, um chip de testosterona, né, em região de glúteo. E aí muitas pessoas tiveram dúvidas, né, curiosidade de saber como que funcionava e tudo. Aí ele abriu para dúvidas no Store. Aí foi tirar as dúvidas do pessoal. Aí foi interessante que uma das dúvidas foi essa. Bom dia, Tarso. Não acha estranho você, como homem, fazer exame preventivo? Então, essa foi a pergunta. Então, até hoje, assim, muitos acham estranho, né? Acham diferente, mas não tem nada de estranho, né? Se for pensar, porque o estranho seria se não tivesse cuidando da saúde, né? Bom, aí esse slide fica assim, para a gente refletir mesmo. Bom, o acompanhamento ginecológico, então, a consulta ginecológica, ela é vista pelos homens trans como digna de repúdio, né? Uma vez que é algo que se relaciona diretamente ao seu sexo biológico, na maioria dos casos, e do repúdio às estruturas sexuais. Então, assim, o próprio exame em si já pode ser considerado, assim, muito incômodo para o paciente. Então, a gente sempre ter muito cuidado na hora de for fazer os exames físicos, né? Sempre explicar bem o que vai fazer antes, né? E para que vai fazer assim, assado, né? É bem importante para tentar minimizar esse desconforto. E outra questão que a gente tem que lembrar é da sala de espera, né? Que muitos esperam que você está lá na sala de espera, né, do ginecologista e que tenha só mulher ali, né, e não é bem assim, pode ter um homem também, e aí só ele de homem, sabe, pode ser que gere também um desconforto, e tem toda uma questão também da pessoa que fica aqui recebendo, né, na recepcionista ali, ter um preparo, muitas vezes não tem, né, por exemplo, colocar no prontuário o nome de registro, o nome social, que é muito importante, chamar o paciente pelo nome social, né? Parece coisas bobas, mas não é bem importante, né? Porque isso pode gerar muito desconforto mesmo para o paciente. Em alguns lugares, né, alguns consultórios, a gente ainda tem uns banheiros divididos em gêneros. Então, coloquei esse símbolo, né, que é do sem gênero, que a gente pode estar pensando também em fazer para tentar amenizar esses desconfortos. Sobre atendimento, então, é só um homem ali e ele se sentir mal, né, com isso, a gente pode pensar algumas estratégias, né, algumas saídas para amenizar, como por exemplo, você deixa só uma tarde para atender o pessoal, né, seus pacientes trans, a outra parte você vai atender os cis, então a gente pode pensar assim, em algumas estratégias, né, dessas formas. Então seria assim para a gente refletir sobre isso mesmo.
Anamnese. Perguntar os sintomas, né, como atrofia vaginal, sangramento vaginal, corrimento, dor pélvica, cólicas uterinas pós-orgásmicas, que é muito comum, né. Bom, algumas queixas principais: aumento da libido por causa da testosterona, aumento do comportamento hipersexual, sangramento. A gente pode pedir ultrassom pélvico, né, e investigar câncer de endométrio também. Oligomenorreia, né? Se o paciente vem apresentando uma diminuição da menstruação, ou até mesmo ausente, e antes da hormonoterapia, né? Vamos supor que o paciente ainda não começou a hormonoterapia, a gente pode investigar com ultrassom também. E é importante a gente induzir a menstruação com progesterona nesse paciente antes dele começar a testosterona. Porque mais pra frente eu vou explicar como isso é importante. Bom, o rastreamento do câncer do colo de útero é um exame citopatológico, né, preconizado pelo Ministério da Saúde, que se faz pessoal de 25 a 64 anos, e após 3 anos da sexarca, que é aquela idade que você teve a primeira relação sexual. Após 2 testes normais consecutivos em um ano, você já é eleito a poder fazer o exame a cada 3 anos. Bom, a gente sabe que as lesões intraepiteliais cervicais, tumores em fases iniciais, eles são totalmente assintomáticos, né? A pessoa não sente nada. E tumores em estágios mais avançados pode apresentar dor, sangramento, corrimento. Então, a importância desse rastreamento por causa disso, né? Bom, atenção para câncer de endométrio, porque há estudos que já mostram, né, que com o uso da testosterona pode aumentar as chances de ter câncer de endométrio. Porque é como se a testosterona fizesse, né, o endométrio se tornar mais atrófico, né, e levar à hiperplasia. E aí, como assim? Dependendo do ciclo menstrual que você se encontra, o dia que você se encontra do seu ciclo menstrual, o endométrio está mais ou menos espessado, sabe? E aí, se você começa a usar a testosterona qualquer hora, né? Qualquer hora, assim, qualquer fase do ciclo, e se tiver num dia que a espessura do endométrio esteja grossa, grande, é como se a testosterona aumentasse essas camadas, e quanto maior número de camadas, mais chance de ter o câncer de endométrio, né? Porque mais células vão se proliferar ali. Então, por isso que é importante menstruar antes. Porque com a menstruação tem toda aquela descamação, né, das camadas ali do endométrio, né? E é como se ficasse, depois da menstruação acabou, assim que ela acaba, a camada fica ali mais fininha. E aí, se você começa a testosterona, é mais difícil, assim, dela conseguir uma camada mais grossona, digamos assim. Então, por isso que é importante menstruar antes de começar a hormonoterapia com testosterona. Então, por isso é importante todo o encaminhamento, prescrição médica, acompanhamento médico, e não um simples fato de começar a usar testosterona qualquer dia, qualquer horário, sem orientação, tá bom? Neoplasias, então, principalmente investigar neoplasias dependentes de estrógeno, já que parte da testosterona se converte em estrógeno, né, como a gente já viu. Neoplasias de mama, útero, ovários, vagina, né. Aqui, para relembrar um pouquinho da anatomia, temos endométrio, miométrio aqui, né, e o perimétrio. Bom, sobre as mamas, rastreamento de mamas sem mastectomia bilateral é as mesmas, né, seguir as mesmas recomendações para as mulheres cis. Após mastectomia, a gente não tem recomendação de triagem mamográfica. Após mastectomia, então já fez mastectomia e aí começou a apresentar uma descarga unilateral hemática, a gente tem que considerar, assim, a ultrassom, né, a ultrassonografia na avaliação de uma lesão suspeita. O endométrio, se ele apresentar anormalidades, ultrassom transvaginal pélvico em caso de sangramento uterino anormal. E a densidade óssea é importante a gente investigar porque ela cai, ela dá uma diminuída e isso pode predispor a osteoporose, por exemplo.
Bom, exame físico, então, propriamente dito, né? A gente sempre vai começar de cima para baixo e de fora para dentro. Sempre nessa ordem, não esqueçam, de cima para baixo, de fora para dentro do paciente. A gente pode apalpar os linfonodos, né? O paciente então já despido, com aquela camisolinha para frente, sempre a gente orientando, né? Básico, isso é o que a gente vai fazer antes de encostar no paciente, pedir permissão e explicar o que vai ser feito, como que vai ser o exame, tudo certinho, né? Então, a gente pode apalpar os linfonodos, né, cervicais, supraclaviculares e axilares, sempre nessa ordem, cervicais, supraclaviculares e axilares. Os axilares são os mais importantes, então a gente sempre deixa os mais importantes por último. Depois, a gente pode ver as mamas, né, se houver, claro. A gente pode fazer uma inspeção estática e dinâmica, né, e aí a dinâmica, a gente pode pedir para o paciente levantar os braços, né, assim, devagar para cima e para baixo. E enquanto ele faz o movimento, a gente observa se tem alguma retração da mama, como que a mama vai se comportar com a contração do peitoral, né? Depois disso, a gente pode pedir para o paciente, né, deitar, sempre com as mãos na cabeça, para facilitar a gente apalpar a mama, né, e ver se tem algum nódulo, alguma lesão. E sempre a gente tem que dividir a mama em quadrantes, né, que são 4 quadrantes: quadrante superior lateral, quadrante superior medial, quadrante inferior medial e quadrante inferior lateral. E também dividimos a mama em um relógio. Então, você imagina sempre a mama como um relógio. Por que isso? Porque a gente tem que descrever tudo muito bem no prontuário. Por exemplo, se você encontra uma lesão aqui onde está meu mouse, seria descrita, por exemplo, está a tantos centímetros do mamilo às 11 horas, por exemplo. Então, a gente usaria para essa descrição do prontuário. Depois a gente analisa, né, o abdômen, examina normal, partimos para a pelve, que é uma inspeção e também o exame especular e bimanual. Bom, o exame especular, né, o ginecológico, o histopatológico, como que a gente vai fazer? Começamos com o espéculo, né, que é esse aqui, o corpo do espéculo aqui, né, e aqui onde a gente segura o espéculo, onde tem aquele negocinho assim de rosquear, que o pessoal fala de borboleta, né? Bom, a gente vai colocar o espéculo na vagina. Como que a gente vai fazer? Então, imagina que a minha mão seja o espéculo e aí as duas partes dele aqui, né? E ele tá fechado, então. Você coloca ele fechado e para você introduzir, começar a introduzir, você joga ele um pouquinho assim na diagonal, tá? Um pouquinho tortinho assim, na diagonal. Aí, à medida que você vai introduzindo, você vai girando ele para vertical. Então, tava assim, vai ficar assim, né? Na vertical. E a partir do momento que você encontra uma resistência, porque você já chegou lá no colo, né? E aí, você vai abrir esse espéculo, né? Vai rosquear aquela borboletinha ali. Aí você vai abrindo, lógico que não vai abrir tudo, né? Porque quanto mais abre, mais incomoda o paciente, né? É bem incômodo esse exame. E aí você vai e abre só um pouquinho, à medida que dá ali para enxergar o colo mesmo, só um pouquinho. E nisso a gente já vai estar examinando tudo, né? Analisando as paredes, se tem algum sangramento, algum pólipo, algum, né? Ectrópio, qualquer alteração. E aí, o que você vai enxergar lá? O colo, né? Por exemplo, esse orifício aqui, e observar o aspecto dele, se está mais circular, né? Que significa que é uma pessoa nulípara, né? Que não teve parto normal. Um aspecto em fenda, que é multíparo, né? E aí depois você passou a espécula, já examinou, se for colher preventivo, você vai usar essas espátulas, né? Essa espátula em branco e essa escovinha em verde. Essa espátula você segura aqui, onde está meu mouse, e onde tem essas duas reentrâncias é a que vai lá dentro. Tá vendo que tem uma reentrância mais compridinha que a outra aqui? Essa aqui? Então, essa mais compridinha é como se fosse um compasso. Essa mais compridinha você apoia lá, né, no colo, ali no final do canal vaginal, né, e roda ele umas 3 vezes. Para que isso? Para você pegar as células que estão ali na ectocervix, né, do ladinho de fora.
E aí, logo depois tira, né, e já pode colocar na lâmina, esfregar na lâmina. E depois você pega a escovinha, vai com essa parte lá dentro, e ao invés de você ficar só ali no lado de fora, na ectocerce, não, você vai introduzir um pouquinho a mais, né, aqui, sempre usando o espéculo, né, vai introduzir um pouquinho a mais ali por esse orifício que a gente enxergou, tá? E para pegar o quê? Para pegar endocerce. E aí tira, coloca na lâmina e pode enviar para o laboratório, né? Tá pronto. Sempre lembrando que aqui, às vezes, o paciente sente alguma dor, né? Sente algum desconforto. Se for, assim, praticamente impossível de fazer, você pode usar uma lidocaína, né? Gel 2%, só que é para tentar aliviar, né? Alguns minutos antes do exame. Só que a gente tem que lembrar que quando usa a lidocaína, fica mais difícil da gente fazer o citopatológico, né, que é o preventivo, de colher o preventivo. Fica difícil, né, por causa ali da viscosidade que vai ficar a região, né, por causa da substância. Então, sempre lembrar disso. E, por exemplo, se você for para começar o exame especular e percebeu que tá já uma atrofia vaginal por causa da hormonoterapia, que é normal, né, pode ter, às vezes seria melhor você não fazer naquele momento, né, o exame e esperar um pouco. Você receita um creme, né, de estrógeno, passar no local por uns dias, né, 5 dias mais ou menos, e aí o paciente volta depois desse período para poder realizar o exame. Por causa da atrofia mesmo, que pode atrapalhar, né, pode dificultar. Bom, o aumento de câncer de ovários, né, alguns poucos estudos já demonstraram, né, que com o uso da testosterona pode ser que aumente as chances de se ter câncer de ovário, mas isso é aquela coisa, né, que depende muito do organismo, depende da genética, mas assim, no modo geral, acredita-se que aumenta as chances de ter, né. Só que a gente tem que lembrar que também são poucos estudos a longo prazo que a gente tem, né, infelizmente, assuntos que abordam, né, a população LGBT, infelizmente ainda é muito escasso, muito pouco estudado. Então, vai caber a nós, né, nossa geração, a partir da gente aí, estudar mais, pesquisar mais. Bom, então, em relação ao câncer de ovários, a gente pode examinar o ovário como? Através do exame bimanual, né, que é para sentir os outros anexos. Lógico que você não vai fazer esse exame para todo mundo que aparecer lá. Não, só se o paciente tiver alguma queixa, alguma queixa principal que vá justificar, né, a realização desse exame. O profissional tem que ter uma certa experiência, né, esse exame é um pouquinho mais complicado. Mas, enfim, como que ele é feito? Você faz um toque vaginal com a mão direita, né, e a sua mão esquerda vai na sínfise púbica, vai apoiar ali. E entre as suas duas mãos tem que ficar o útero, você tem que sentir o útero, ver a posição que ele se encontra, ver se tem, né, alguma anormalidade. A posição dele pode ser antivertido, mediovertido, retrovertido, né? É mais uma questão anatômica mesmo que você vai sentir, e a maioria dos pacientes é antivertido. E aí você vai mobilizar, se o paciente tiver dor, a mobilização, né, pode ser indício de alguma infecção, de alguma patologia, né? E aí, deslizando sua mão, né, pro lado direito, esquerdo, você vai encontrar os anexos, né, o ovário, enfim, vai ver se tem alguma anormalidade por ali. Bom, os exames de imagem que a gente pode pedir, né, em relação às mamas, se ainda o homem não retirou as mamas, se tiver menos de 35 anos, só com histórico familiar, né, de câncer de mama, que a gente vai fazer um ultrassom mamário. De 35 a 50 anos, a gente faz um ultrassom mamário também. Agora, mais de 50 anos, aí isso aqui é mais regra, isso aqui é regra. Mais de 50 anos é regra fazer uma mamografia anualmente, né, segundo o Ministério da Saúde. Para aqueles que retiraram as mamas, o exame de linfonodo axilar, né, seria, né, considerado para avaliar anormalidades no tecido remanescente, porque mesmo que tire a mama, sempre fica alguma glândula, alguma coisa ali, não tem como retirar 100%, né, mas isso ainda é de utilidade questionável, mais uma vez, cabe a gente pesquisar mais, estudar mais para saber ao certo, né. Bom,
O ultrassom pélvico a gente pode pedir naqueles casos, né, que eu já falei um pouco, sobre a dor pélvica significativa secundária a cólicas uterinas após orgasmo. A gente ainda não conhece ao certo a fisiopatologia dessa dor, né, e por que acontece, mas há estudos que falam que a gente pode prevenir com AINE, né, aproximadamente 1 hora antes da atividade sexual. Bom, em alguns dispositivos que o pessoal, né, utiliza, que é o Packer, que é esse primeiro, aí esses dois aqui é o PUP, né, e esse é o Biden. Bom, o Packer é uma prótese peniana feita em silicone, né, que imita a textura e cor de pele. O Packer tem 3 funções, né, pode ter mais, pode ter menos, que é auxiliar no sexo, facilitar as necessidades fisiológicas, especificamente auxiliando a urinar em pé, e fazer volume genital, que é importantíssimo, né? E aí você vê que ele vem com uma vértebra, né, para ser colocada na hora do sexo para ficar mais ereto, né? Essa cinta nem sempre vem, né, depende do modelo. E o Packer não é uma prótese permanente, ele é colocado somente na hora do uso, retirado após o uso de qualquer função, por exemplo, vai numa festa, vai usar um banheiro público, utiliza, entendeu? Deve ser usado com atenção à higienização pelo contato direto com o genital, principalmente, né, nesse momento de pandemia. Bom, os Packers, então, né, aqui a gente vê que tem vários modelos, vários tamanhos, e aqui vocês estão, não sei se está dando para ver, tem umas fimbras aqui no interior, onde acerta a ponta. Essas fimbras, elas ajudam a fixar, então, o clitóris ali, né, no corpo da pessoa, e ao mesmo tempo também pode aumentar a sensibilidade no local, né, aumentar a sensibilidade no clitóris. Bom, o PUP é uma ferramenta que utiliza o vácuo para aumentar o tamanho e espessura do clitóris. O uso do PUP é recomendado a garotos que desejam realizar a cirurgia de genitalização ou que queiram apenas alongar o órgão. Em alguns casos, os resultados podem gerar uma boa penetração. Então, a gente tem esse PUP comercializado e a gente tem o PUP, sim, em sua versão caseira, né? Que seria basicamente uma seringa que você corta os 2 lados dela aqui e aí tá pronto, né? Inverte o êmbolo, né, da seringa e estaria pronto. Mas a gente tem que lembrar que, sim, essas coisas caseiras, né, é sempre meio duvidoso, né? Porque, por exemplo, ali se você corta e fica alguma ferpinha, né, alguma ferpinha ali, por exemplo, não cortou certinho, perfeitinho, aí na hora que você coloca no seu organismo, pode ser que isso te machuque, né? Então, assim, bastante atenção e cuidado com essas versões caseiras, né? Bom, como que usa? Colocar o PUP no clitóris, fazer a sucção por 30 segundos, retirar o PUP do clitóris e esperar 1 minuto antes da próxima sucção. E repetir isso mais 10 vezes. Bom, eu te retirei essas informações, né, da rede transbrasil.org. Aqui, né, um exemplo de utilizando, faz uma pressão a vácuo mesmo, né? E aí você pode utilizar um lubrificante antes de colocar, né? Porque parece que conserva mais borrachinha e facilita também o uso. Mas eu tirei assim, eu até entrei em contato, né, com uma empresa que comercializa e no manual fala o seguinte, que é o uso máximo de 15 minutos por dia, apenas uma vez por dia. Não pode sentir dor, né? Se sentir dor tá errado. E ir rosqueando e parar até onde está confortável. Mas então, beleza, né? Essa é a recomendação que fica no manual. Porém, vale ressaltar que eu não achei nenhum artigo, né? A gente está no ano de 2020 e não achei nenhum artigo que fale mais especificamente sobre até que ponto isso seria saudável, ok? E se alguém souber, inclusive, pode me passar, que eu tenho interesse em ler. Alguns exemplos, né, do uso do PUP, aqui a gente vê que tem vários tamanhos, né? E nessa região aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê que tá bem vermelhado, né? Que a gente sabe que ele, com a pressão, ele, ele puxa a corrente sanguínea para a região, né? E pode ser até usado por mulheres cis também, porque aumenta muito a sensibilidade do local, é até o mesmo princípio de muitos objetos, né, de sex shop.
Então, não é só homem trans que usa. E aqui a gente vê que eles estão bastante aumentados, né? Os escritórios já estão grandes aqui. E aqui a gente vê que tem vários tamanhos, P, M, G, como se fosse assim. E aí, é claro que você quer começar a usar, você não pode começar a usar com um grandão de uma vez, né? Tem que começar do pequeno e ir pro grande aos poucos. E assim, a única coisa que eu vi foi que você começa do pequeno, e beleza, tem que ir usando todo dia, uma vez por dia, né? E aí, para você poder passar pro grande, parece que teria assim, um pré-requisito de ter feito uma hormonioterapia de no mínimo 3 meses, né? Então, eu também, mais uma vez, não sei até que ponto, né, isso é recomendável a nível científico, né? Porque eu realmente não achei nenhum artigo, infelizmente, que explicasse isso daí. Bom, e o binder, né, pode ser em faixa, em colete ou em adesivo, ele tem a função de comprimir as mamas no intuito de disfarçá-las e deixando num tórax mais moldado, masculinizado, né? Mas a gente sabe que tem alguns efeitos maléficos, né, que seriam danos a pequenos vasos, lesão tecidual, até colapso pulmonar, veja bem como pode ser grave, né? Problemas de coluna, diminuição de elasticidade da pele, baixo fluxo sanguíneo, pode alterar até o resultado cirúrgico futuro mamário, né? Se a pessoa desejar fazer uma cirurgia na mama, no futuro, pode ser que até altere o resultado cirúrgico por causa do uso desses bailes. Então, a gente, assim, mais uma vez, né, entra numa controvérsia, porque ele teria que ter uma pressão ideal. Então, como que a gente conseguiria essa pressão, né, essa varicidade, esse controle? Porque não pode ser frouxo, né, porque senão não vai adiantar de nada, e ao mesmo tempo não pode comprimir muito, certo? E numa consulta ginecológica, a gente não pode deixar de falar da prevenção, né, de STs, lembrar sempre do uso de camisinhas, as camisinhas ditas, né, femininas, ditas masculinas, né, no Packer também, então é muito importante. Né, o PrEP e o PEP, não vou me delongar muito, porque pode ser temas, né, de aulas futuras, mas seria uma profilaxia pré-exposição, que a gente já tem hoje, né, ou uma pós-exposição até 72 horas após, né, exposição. Alguns métodos contraceptivos que são bem importantes, né, a progestina injetável, ou a Mirena, né, que é o DIU que a gente coloca no útero, são uma das principais opções. Sempre lembrando de uma equipe multidisciplinar, né, por exemplo, a fono, a gente tem que mudar uma voz, né, de agudo para grave. Claro que a testosterona já vai fazer isso, mas em alguns casos pode ser que a gente precise, porque eles têm lá os equipamentos específicos, né, e tudo, e aí às vezes tem que trabalhar exercícios, né, postura de língua, né, para poder facilitar. Saúde mental, infelizmente, não dá para não falar, né, da saúde mental, com todo o preconceito que a gente ainda tem na sociedade, né, todos os aspectos. E aí a gente tem que lembrar que muitos vêm com a demanda de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, uso de substâncias, né, em excesso e suicídio. Infelizmente, esses dois últimos são muito comuns mesmo. Então, a gente sempre tem que estar aí alerta, né, e analisando o paciente como um todo. Bom, e para finalizarmos a aula de hoje, vou falar um pouquinho do acompanhamento do pai gestante, né? Então, o pai gestante, a gente sabe que com uma relação sexual com penetração de pênis, a gente vai ter risco de gravidez. Ué, mas eu uso testosterona, eu posso engravidar? A resposta é sim, pode. É engraçado que na medicina nada é 100%, tudo pode acontecer. E aqui não é diferente, né? Então, por isso que a gente tem que explicar isso na consulta, explicar que é importante o uso do método contraceptivo, né? E do outro lado, se descobrir que está grávido,
a gente sabe que a testosterona tem um impacto teratogênico, então, uma vez grávido, teria que cessar a hormonoterapia da testosterona. E o acompanhamento pré-natal, como é que faz? É igual da mulher cis? Né? É igual. As recomendações, número de consultas, né? Uma consulta no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre, três no terceiro trimestre. Então, basicamente as mesmas recomendações. Bom, e aqui alguns exemplos, né, de pais gestantes na vida real, né, e é engraçado que muitos relatam que parou de fazer um tratamento com testosterona para poder fazer uma mastectomia, que realmente precisa de parar de usar testosterona no cerca de 6 semanas antes, né, parece, antes da cirurgia da mastectomia, e nesse intervalozinho parou de usar a testosterona e engravidou. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar sempre de orientar a paciente em todos esses aspectos, não é mesmo? Bom, gente, é isso por hoje. As referências que eu utilizei. E aqui eu deixei alguns canais de YouTube, né, que eu gosto de acompanhar, que é mobilizado por homens trans, né, tem o Transdiário, Luca Najar, Tec Queiroz, Transtorno Packers, Ariel Moldário, Ponto T. E aí pro pessoal que gosta, né, de YouTube. Então seria isso que eu teria que passar. Eu espero que tenha sido aproveitoso, né, para todos. Eu fiquei muito feliz com tamanha participação na aula. Foi muito, nossa, muito feliz mesmo para mim, para toda a liga, toda a coordenação. Um agradecimento especial para todos os participantes, para os professores que estiveram, né, doutor Adilson, para os nossos convidados, né, que foi o Otto, assim, foi sensacional, né, englobou várias pessoas de fora da UFLA, e foi sensacional, várias pessoas até do Nordeste, né, realmente a gente não esperava tamanha procura, né, interesse pelo tema, e eu fiquei super, super feliz. É uma honra estar aqui podendo administrar, né, esse tema, e a primeira aula remotamente, da LASEX aí nesse período de pandemia. Então, meus sinceros agradecimentos a todos. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite e abraços para todos.